Bom dia, boa tarde, boa noite, meus capirotinhos. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Campiroto Cast. E o tema de hoje tá do babado. Hoje a gente vai chutar o pau da barraca aqui. Ninguém vai dormir, só para constar que a gente tá gravando de noite. E ninguém vai dormir nesse lugar. A gente tá gravando de noite. Vai todo mundo ficar cagado. Se a gente vai, vocês também vão. Só quero dizer isso, tá? Podemos dizer que o assunto de hoje é de outro mundo? De outro mundo, não deixa de ser, né? Então, vamos lá. Eu sou a Bruna. Eu sou o Valdir. E eu sou a Tássia. E esse aqui é o nosso Campiroto Cast. Vou começar aqui agradecendo, com os agradecimentos da semana, turma. Vou agradecer a galera aí que tem ouvido a gente nessas 2 últimas semanas. Muitíssimo obrigado. Continuem nos ouvindo. Nos mandem sugestões, nos mandem suas histórias. Compartilhem com os amiguinhos, com os inimigos também, porque eles vão ficar cagados também de medo. E, né? Amigos perto, inimigos mais perto ainda. Quero fazer um agradecimento especial para a galera do grupo MP7 Além lá do WhatsApp e do Instagram, que me receberam muito bem essa semana para fazer ali a pesquisa de campo. A Yasmin, criadora do grupo, que foi super atenciosa comigo no Instagram, me liberou para pegar os relatos ali com a galera. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Quem mandou os relatos também, muitíssimo obrigada. E gostaríamos de agradecer também ao grupo lá do Facebook, o Canal Terror, e ao Thiago, que nos recebeu muitíssimos bem lá no grupo. Nos liberou nossas postagens, nossas propagandas e afins. Muito obrigada, Thiago, de verdade. E galera, curte lá o Canal Terror, que é muito, muito legal. Ele coloca conteúdo muito bom. Sigam lá a página não, né? O grupo, entrem lá no grupo, participem. Estamos sempre participando lá, vamos colocar conteúdos diferentes para vocês nos ajudarem e ajudar lá o Thiago também a fazer o grupo mover-se, visto que tem muitos grupos aí que fica muito fechado e não tem essa questão de parceria com a galera. Diferente dele aí, gente. Muito gente boa. Curte, entra lá na página dele, Canal Terror. Beleza? Valeu, Thiago. E vamos começar, né? Então, primeiramente, se você quer compartilhar suas histórias com a gente, pessoal, nos mande um e-mail, tá? Sobre qualquer tema, não precisa ser necessariamente o que a gente vai falar aqui hoje. Qualquer coisa, qualquer relato que você tenha vivido aí, nos envie para o e-mail cãopirotagem, sem o tiozinho, tá? É caopirotagem@hotmail.com. E nos siga no Instagram, e pode mandar pelo Instagram também. Qual que é o Instagram, Valdir? É o @cãopirotocast. Também sem o tio, é CalPirotocast. Manda lá pra gente seus relatos, troca uma ideia com a gente, curte lá o que a gente posta. É muito legal. Dá um pouquinho de medo? Dá um pouquinho de medo, mas é tudo muito legal. Interage lá com a gente, pessoal. Vou começar essa semana. Vai entrar dicas de filmes, de terror, alguns vídeos ali para vocês ficarem cagados durante a semana sem a nossa presença também, ok? Então vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito falado lá no início dos anos 2000, gente, tá? Com o nosso tão querido e falecido Orkut, que ressuscitaram, mas não é a mesma coisa. A gente vai falar hoje do 7 Além, esse lugar tão misterioso que não sabemos nem como a gente chega nesse lugar. Tem gente que chega de ônibus, tem gente que chega dormindo, tem gente que chega tomando banho. Mas enfim, né? Cada um chega de um jeito ali. Minha opinião, nem quero chegar. Não preciso nem saber como chega lá, porque eu não faço a mínima questão. Deixa eles lá e eu aqui já tá ótimo. Um de vocês dois quer saber como chega lá? Olha, quando a gente fala de universo paralelo, eu entendia como outra coisa, um outro tipo de coisa. Não uma questão de terror. Se for pra viver terror, não, deixa que eu fico aqui mesmo. Então, se for pra falar de universo paralelo, eu gosto de Marvel e DC, multiverso lá, sim, sabe? Né? Infinitas, separadas pelo tecido da realidade, esse tipo de coisa. Outro rolê que a galera não vai expulsar a gente de lá, né? Porque o povo, de acordo com os relatos que a gente tem aqui, eles já chegam lá, a galera já fala, gente, vai embora, você não pertence a esse lugar aqui não, some.
Enfim, Pois é. diversas formas de chegar lá. Já conto que eu já tinha pavor de elevador. Depois de ler alguns relatos e até um tutorial de como chegar nesse lugar, nem quero ir para esse lugar. Não quero nem entrar em elevador mais. Vamos falar então do Sete Além aqui, pessoal. Sete Além e os mundos paralelos aí que a galera diz chegar. Então, o que é o Sete Além? O Sete Além é um universo paralelo, né? De acordo com o que nós escutamos, estudamos e assistimos por aí. É uma outra realidade que, de acordo com a teoria, qualquer um pode chegar lá, qualquer um tem acesso. O problema é como chegar e o problema é como sair, né? Porque eu cheguei a encontrar relatos aí de gente... Na verdade, não foi nem relatos, eu escutei em outros podcasts. De gente que, tipo, ficou do outro lado. Tem uma teoria que essa galera que some e ninguém encontra nem o corpo, nunca nem ouviu falar, é porque chegou nesse lugar e não consegue voltar mais. Então, assim, eles lá e eu cá, né? Não quero ir não, tô bem. Então, vamos lá. Não se sabe exatamente como é lá. Cada relato vai contar pra gente uma característica nova, uma forma nova aqui, não tem detalhes, não tem como chegar. O que existe são apenas teorias, né? Toda a informação que se tem quando você procura sobre esse lugar são só relatos de pessoas que dizem já ter ido para lá e conseguido voltar de alguma forma aí. Geralmente, isso eu achei interessante. Geralmente essas pessoas que voltam, né? Elas são guiadas por um senhor. A maioria dos relatos que eu peguei é sempre um senhor que traz essas pessoas de volta. É algo pra gente falar aí mais pra frente, o que seria, vamos colocar no simbolismo, né? O que seria esse senhor aí na história. Mas uma coisa que sempre encontra-se nesse relato, além desse senhor, é claro, é de que lá é um lugar muito parecido com o nosso, né? Só que é algo mais obscuro, é como se fosse um lugar abandonado, né, cheio de neblina, tudo sujo, prédios abandonados. É basicamente uma Silent Hill. Toda vez que eu li algum relato, a primeira coisa que me vinha à cabeça ali era o Silent Hill. No início, quem assistiu o filme, eu não sei o jogo, tá, gente? Porque eu sou meia cagona para jogo, o jogo eu não faço não. Mas no filme, o início dele, a menina some, a mãe vai procurar a menina e de repente ela tá no meio de uma estrada normal e a estrada pega uma neblina e ela sai nesse outro mundo, que é a mesma coisa, é a mesma estrada, só que é um outro universo com umas coisas bizarras. Então é como... É um lugar, tipo... Como é que chama aquele outro lado no Stranger Things que eu esqueci? Tem um nome. Putz. Ai, gente. Agora. Enfim, do outro lado. Pode falar, Tássia? Lado B. O lado B. E um outro detalhe que sempre contam também é que as pessoas que vivem neste lugar, elas possuem olhos negros. São pessoas muito altas com olhos negros, né? Profundos, de como se fosse olheira, mas a parte branca inteira negra, né? O primeiro relato que se teve conhecimento desse lugar, realmente foi lá na época do Orkut, surgiu no Orkut, numa comunidade criada na época chamada Sete Além. Foi a primeira e foi criada pelo Luciano Milici, ou Milici, não sei, cada lugar nos diz um nome diferente, nos diz um sobrenome diferente. Ele teria passado por uma coisa estranha, algo estranho, lá na década de 90, e por isso ele criou essa comunidade, para contar a história dele, né, e descobrir quem mais aí teria passado por algo parecido. E com isso começou a aparecer mas muito relatos contando que já tinha ido para esse lugar, como tinha chegado, e acabou se tornando uma baita de uma história aí, que aqui cá para nós se você procura a fundo, é uma creepypasta, né? Um baita de um creepypasta aí, um dos primeiros, por não se dizer, porque era início de tudo, início do Orkut ali.
Então, surgiu ali a primeira creepypasta que acabou tomando uma forma pensamento gigantesca e que a gente vai falar disso daqui a pouco. Tássia, conta aí pra gente qual foi esse primeiro relato que surgiu com o Luciano. Bom, galera, eu vou ler aqui, tá certo, gente? Tá num determinado site onde o Luciano relata que ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos passavam em frente à sua casa, e por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o destino final. Assim, ele deu o sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros, e uma coisa bem normal e bem grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, e foi nesse momento que uma senhora se aproximou e cutucou, fazendo a seguinte pergunta: você não vai para o Sete Além? Vai? Lógico que de cara ele não entendeu e ficou se perguntando o que era Sete Além. Como assim? E a senhora fala mais uma vez: esse ônibus vai para lá, é melhor você descer. Luciano então sorriu meio confuso e olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras e nesse momento todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora: vai descer, desce agora, desce agora. Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história do Luciano sobre o Sete Além, e supostamente a história que deu origem a todas as outras. Foi isso. Ele fala que nunca tinha visto aquele lugar que ele foi parar na vida, e que a história, ele ficou marcada, e ele colocou isso num relato do Orkut, e esse relato viralizou na época, e muitas pessoas que relataram também os mesmos fatos parecidos com esse, naquele momento onde ele relatou, numa comunidade do Orkut. Gente, assim, pessoal meu, né? Eu já sou cuzona pra caralho, assim, eu fico esperando o busão certo. Eu tenho medo de pegar o busão errado e parar num lugar que eu não conheço. Imagina você pegar o busão que tá indo, vai, sei lá, pro Gardênia e vai parar lá no Badra, né? É complicado aqui em Suzano isso, não é algo bacana de se fazer. E vou usar o Valdir, que é de outra cidade. Pega o busão que vai, sei lá, pro centro de Ferraz e vai parar lá no Primavera. Não é algo, muito bacana de acontecer. Mas no meu caso, sim, porque eu moro aqui, né? Mas... Eu imagino, Bruna, que deve ser, por exemplo, quando eu quero ir para... estou em Poá e quero ir para Suzano, por exemplo. Qualquer ônibus que passar sendo da Júlio Simões, ali aquele azulzinho e cinza, eu sei que vai me deixar ali em Suzano, certo? Uhum. Então, se eu ver um ônibus da Júlio Simões ali, eu não preciso nem ler, eu já sei que vai me deixar em Suzano. Eu acho que ele fez isso. Mas mesmo assim, algumas vezes eu já fui para São Paulo, tinha que pegar o busão para ir para determinado lugar. Mesmo sabendo que todo busão vai passar naquele lugar, eu parava e olhava pro motorista: tá indo para tal lugar? Passa em tal lugar? Eu esperava, perguntava 2 vezes para ter certeza. Aí o cara me entra no ônibus, vê uma galera estranha e vambora, foda-se pra onde vai. Mas enfim, é tudo brasileiro isso, né? Porque é muito comum a gente, realmente, que nem a Tássia falou, você tá em um lugar, você sabe que qualquer ônibus que você vai pegar vai pro lugar que você quer ir, puta, você não presta muita atenção, você só entra e vai. Pegar o ônibus errado é muito brasileiro, né? É muito brasileiro. Mano, soltar esse cara lá na estação de Pinheiros pra ver o que ele faz. O cara vai pra um lugar e vai acabar indo parar em outro, porque ele vai se perder, tadinho. Ele vai realmente achar a Sete Além ali descendo daquelas escadas. Enfim. Aquelas escadas ali é o próprio Sete Além, pelo amor de Deus. Nossa, é um negócio infinito, gente. A primeira vez que eu peguei aquilo, eu descia. Eu falei, gente, daqui a pouco eu tô chegar lá no inferno, daqui a pouco começa a esquentar o negócio aqui, porque não para de descer nunca. Enfim. E na roça, não sei onde é. Eu não conheço. Na roça é pior ainda, que na roça você vai ver coisa pior. Na roça chega o quê? O ZT já chegou por aí, não já não?
Aqui em Ferraz, o máximo é o tráfico de droga dominando, por enquanto. O maior terror da gente. É o pior. Aqui foi pra aí. Mas e aí, Valdir, o que você encontrou sobre isso, sobre esses relatos aí? Cara, eu encontrei algumas coisas um tanto interessantes. Tem algumas histórias que batem bastante, que elas respeitam meio que algumas regras do Sete Além, mas elas também são um pouco diferentes. Por exemplo, teve uma história que eu encontrei, acabam não citando nomes das pessoas que teriam relatado isso, mas de uma pessoa que ela estaria indo encontrar, uma mulher que estaria indo encontrar com um namorado ou noivo em Santo André. E ela teria descido do metrô, do trem, né? Teria saído do trem e ido andando para pegar uma avenida por lá para poder encontrar com o namorado dela. E aí, enquanto ela estava andando, ela passou por um pagode, dava para ouvir a música muito alto, tal. E de repente ela não estava escutando mais esse pagode. Ficou tudo quieto. E a avenida por onde ela estava andando, que estava completamente movimentada, de repente não tinha mais ninguém. E aí ela começou a achar aquilo estranho, mas ela continuou andando, só que andando rápido, né? Você percebe um negócio estranho, você não quer ficar por ali muito tempo. E aí, como a Bruna mesmo disse, que de repente aparece um senhor. E esse senhor fala pra ela, olha, você não é daqui, né? Ela falou, como assim? Né? Tipo, você não é de Sete Além. E aí a menina já ficou meio travada. Olha, o senhor falou pra ela, olha, pra você sair daqui, segue rápido e reto até aquele muro lá na frente e segue o muro rente, mas não olha para trás e não fala com ninguém, porque se você ficar aqui muito tempo, você não vai mais conseguir sair. Dito e feito, ela foi direto. O relato diz que ela ainda olhou um pouco para os lados e percebeu pessoas estranhas olhando para ela, pessoas que têm uma semelhança com a gente mesmo, com as pessoas que vão colocar entre aspas normais, só que com algumas características muito diferentes e que dava para perceber que era uma coisa que normalmente a gente não tem. Mas ela seguiu o conselho do senhor, olhou assim em volta mais rápido e andou rápido até o tal do muro, seguiu o muro rente sem olhar para trás e de repente tudo voltou ao normal. Ela voltou a escutar barulho de pessoas andando, as pessoas começou a ver de novo a movimentação e depois disso rapidamente ela encontrou o namorado dela, contou o que tinha acontecido, só que depois eles voltaram pelo mesmo caminho, que aparentemente era o único caminho que tinha para voltar pro trem, e mais nada aconteceu, estava tudo normal. E esse é um dos relatos que a gente encontra aí pela internet sobre Sete Além. É muito estranho, é bem esquisito. E um outro que eu encontrei, que esse, nossa, é um dos melhores na minha opinião, que é o do tambor, que uma pessoa teria se mudado recentemente para um determinado lugar e no apartamento que essa pessoa tinha comprado ou alugado, não fica muito claro, tinha um tambor muito grande que tinha ficado lá, que teoricamente seria das pessoas que moravam lá antes. E é dito que o tambor ele era muito diferente, porque ele era de madeira, ele era muito alto, só que era uma madeira que ele não conseguia identificar que tipo de madeira que era, uma madeira muito escura, e que ele tinha couro, e o couro era muito estranho porque parecia couro humano. Aí, em um determinado dia, ele teria dado uma festa ali na casa para os amigos para poder comemorar que estava morando sozinho e tal. E um casal de vizinhos, um senhor e uma senhora, tinham ido lá para conhecer o vizinho novo e tal. E aí viram um tambor
E durante a festa eles quiseram negociar com ele para comprar o tambor. E aí eles teriam oferecido um valor alto em dinheiro pelo tambor. E aí o cara aceitou, só que eles não finalizaram a transação a eles. Eles iriam pagar para ele no outro dia e poderiam levar o tambor. Acabou a festa e algumas horas depois que terminou a festa, que todo mundo foi embora, o cara estava dormindo já e ele escutou chamando ele na porta do apartamento. E quando ele foi atender, ele achou estranho, mas foi atender ainda assim. Ele de passagem, depois que eu tô dormindo, não atenderia mais a porta. Aí ele foi atender e tinha um rapaz lá que ele se identificou como o filho daquele casal. E o cara implorava para que ele não vendesse o tambor para os pais dele. E aí é que essa pessoa, o filho desse casal, conta a história de que os antigos moradores daquele apartamento e os pais dele, no passado, eles teriam tentado reavivar uma antiga seita, que não fica muito bem claro se era uma seita ligada a uma religião indígena ou a uma religião africana que tenha vindo para o Brasil, e que esse tambor fazia parte de um dos rituais dessa seita, que servia ou para premiar ou para castigar crianças. Que quando se colocava crianças embaixo do tambor e batia, acho que 2 vezes no tambor, essa criança ia para um outro lugar, que seria um lugar bonito, um lugar legal, já independente de quanto tempo essa criança ficasse sumida. Para a criança passava uma tarde inteira onde ela tinha brincado, tinha, ficado com outras crianças, se divertido e tal. E aí, depois de algumas horas, essa criança voltava para o lugar de origem dela ali, pelo mato. Só que se fosse uma criança que precisava ser castigada, eles batiam 4 vezes no tambor e da mesma forma essa criança também sumia. E depois de algumas horas também voltava para o mato. Pelo mato, aliás. Só que essa criança relatava uma coisa totalmente diferente. Que ela teria passado dias fora e que ela teria sofrido muito, que era um lugar muito feio, que tinham pessoas esquisitas nesse lugar que teriam arranhado ela, teriam machucado ela e que ela teria sofrido tortura psicológica, física. A criança aparecia, inclusive, sangrando e tudo mais. Só que o que batia do que tanto da criança castigada quanto da criança que era premiada é que as duas diziam ter passado esse tempo em Sete Além. Na época que o tal casal teria tentado reavivar essa seita, esse cara tinha um irmão e nenhum dos dois acreditava muito nessa crença dos pais. E aí o que ele, que era o mais velho, fez? Colocou o mais novo embaixo do tambor e ao invés de bater 2 ou 4 vezes no tambor, ele bateu 7. E o irmão dele desapareceu e nunca mais foi visto. Ele não voltou. E aí, contando toda essa história para cara que estava alugando o apartamento agora, o cara não acreditou tanto, mas de tanto que o homem pediu para ele, eles destruíram o tambor, quebraram ele inteiro ali, e depois no outro dia ele deu explicação pro casal de que ele não teria deixado cair, ele quebrou inteiro e não podia mais vender. E aí essas duas, essa especificamente para mim é a melhor de todas as histórias, porque ele dá meio que uma origem de onde teria vindo a história de Sete Além, mas ele não deixa tão claro o que é, né? Porque ele dá uma coisa meio dúbia. Sim. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tenho a impressão de ter assistido algo parecido com esse relato. E quando eu falo assistido, é no sentido de filme. Eu tenho a impressão de ter visto algum tipo de filme há muito tempo atrás. Eu assisto filme desde que eu tinha 5 anos de idade, que meu pai levava o Chuck pra casa pra me assistir final de semana. Então eu acho que eu assisti algum filme onde acontecia algo parecido, que as crianças elas sumiam, era feita alguma coisa e essa criança ia para algum outro lugar e ela achava que tinha ficado minutos naquele lugar, ela tinha passado muito tempo.
Eu só não lembro qual, mas eu cheguei a ouvir esse relato que o Valdir tá falando. E na hora que eu ouvi, me veio essa mesma sensação de eu ter visto um filme bem parecido. Aí a gente consegue até ligar com certas coisas. Aí, um monte de gente que desaparece, ninguém sabe onde vai parar, né? Que é o caso que a gente já até viu falar que eu citei no começo do programa. Que tem, né, relatos que falam que realmente a galera some e fica nesse lugar quando outros parentes encontram ela lá e ela tá vivendo lá achando que tá tipo dias. Tem um relato, eu não vou lembrar agora específico, mas de um rapaz que o tio dele desapareceu na década de 70, se eu não me engano, e ninguém nunca mais encontrou esse tio dele. E aí ele conseguiu chegar até além, ao Sete Além, de alguma forma, ali. Ele não deixa claro isso. E andando pelo local, ele encontrou o tio dele. Ele encontrou o tio dele lá, conversou com o cara, e o cara acha que ele tá na década de 70 ainda. Ele ainda acha que tá vivendo a década de 70. Então é como se o tempo lá, tipo, não passasse, né? É algo que fica parado. E aí o Valdir contando essa história da criança, me veio um caso não tão recente assim, não sei se vocês vão lembrar, de uma criança que desapareceu no meio da floresta aqui no Brasil, no meio da mata. Eu acho que foi na região sul, era uma criança bem pequena, que ela desapareceu com um cachorro e ela ficou muito tempo perdida no meio da mata, e depois de sei lá quantos dias, eu acho que foram 7 dias, né, a polícia, a família já estava achando que a criança tinha sido comida por algum animal, não estava mais viva, porque a mata era uma mata bem fechada. E depois de algum tempo a criança apareceu andando, chegou atravessando a floresta assim com o cachorro, como se nada tivesse acontecido. Obviamente bem surradinha ali, né, bem sujinha tal, mas para uma criança que ficou no meio da mata 7 dias, estar assim andando e, entre aspas, bem, né, a gente consegue até encaixar o que o Valdir acabou de falar, tipo, ela vai pro outro lado e desaparece. Na cabeça dela são questões de minuto, e aqui no nosso mundo passaram-se dias e dias e dias, né? Ou ao contrário, né, que já tem casos de pessoas que vão pro outro lado, né, por outro lado, tipo, um universo paralelo, e nesse universo é como se elas tivessem passado meses, e quando cai em si, que tá aqui no mundo real, passaram-se coisas de tipo 20 minutos, meia hora. Então é um negócio para se pensar realmente, tipo, e aí, existe mundo paralelo ou não existe? O que seria esse mundo paralelo? Eu vi um relato, até tinha esquecido, de algo que aconteceu no Japão, que um homem aparece na alfândega e com documentos europeus, aí falou o nome e as pessoas perguntavam para ele como ele tinha conseguido chegar, e ele não sabia explicar. Ele não tinha passaporte, não tinha malas e não tinha nada. Aí a polícia foi investigar, levou ele para um hotel numa área movimentada. Ele ficou hospedado no 15º andar, e vigias, né, tomando conta desse homem, vigiando esse homem. E ele desapareceu. Então, até não foi um link que eu vi, assim, não sei quantos relatos para você acreditar no Sete Além. E também tinha um de uma moça que ela relatava estar dirigindo e de repente ela apareceu numa aldeia indígena. Esse foi no Brasil. Ela apareceu e ela não sabia explicar como que ela tinha ido parar nessa aldeia. São coisas assim que, se a gente parar para pensar em algum momento da nossa vida, esses dias eu tava até pensando, mas não fiquei pensando muito, porque depois eu fiquei cagada de realmente por esse Sete Além. A gente, em alguma parte da nossa vida, a gente perdeu alguns minutos ali que a gente não sabe explicar o que a gente estava fazendo nem onde a gente estava. A gente para analisar. Tipo, você fica assim, tipo, tá, passou tudo isso? Onde eu tava? O que eu tava fazendo? E não é nem questão do tempo ter passado rápido, mas questão de, tipo, realmente, você tá ali, mas você não tá ali. Tipo, você não... É algo surreal. Eu vou contar um caso que... eu acho que esse caso eu nunca contei pra ninguém. Quando eu tava no 3º ano, eu
quebrei o pé dormindo, gente. Eu sou a pessoa que quebra ossos facilmente nessa vida. Eu quebrei o pé dormindo. Eu quebrei o ossinho do dedinho, do metatarso, dormindo. Quando eu falo dormindo, foi assim, gente. Eu levantei pra ir no banheiro. A minha perna estava dormente. Eu tenho essa coisa desde sempre. Algumas partes do meu corpo, elas adormecem mesmo quando eu tô dormindo. Problema de circulação meio grave aí. E eu fui calçar o chinelo, meu pé foi de ponta, assim, tipo, igual de bailarina no chão, gente, e virou pra frente. Tipo, eu ouvi o barulho na hora, fez crack. Aí, o pé tava dormente, eu não senti nada. Calcei o chinelo com o pé dormente e fui arrastando ele até o banheiro. Na época, meu quarto ficava afastado do banheiro, o banheiro ficava perto do quarto dos meus pais. Então, eu tinha que atravessar o quarto da minha avó, atravessar a sala, pra depois chegar no banheiro. Então era um caminho bem obscuro ali. Eu lembro de ter chegado no banheiro e sentado para fazer meu xixizinho da madrugada. E até hoje eu falo que eu sentia dor no meu pé. Mas é porque eu fico tentando enfiar que eu sentia dor no meu pé. Mas eu não sei te dizer 100% de certeza. E naquele momento ali, eu caí no chão. Caí no chão, diz minha mãe que eu desmaiei. Mas nem minha mãe chegou a ver eu desmaiando. Minha mãe não sabe explicar nem como eu cheguei no banheiro, pra vocês terem noção. Porque ela falou que ela ouviu um barulho no banheiro, achou que tinha gente entrando dentro de casa. Passou, o banheiro tava escuro, ela achou que não tinha ninguém. E aí nisso, eu não sei quanto tempo se passou. Eu confesso que ali naquele momento eu perdi a noção de tempo. Aí eu levantei, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo no banheiro? E na hora que eu levantei, que eu forcei o pé no chão, aí eu vi, aí eu lembrei que eu tinha virado o pé, tinha ouvido barulho, tinha machucado o pé ali. E eu saí do banheiro, quando eu saí do banheiro, minha mãe levou um puta de um susto. Ela tava na sala, olhando que horas eram. Aí ela levou, o que você tá fazendo no banheiro? Eu falei, tava no banheiro. Ela falou, mas a luz tá apagada, você tá no banheiro apagado? Eu falei, não, a luz estava acesa. E a luz estava acesa. E minha mãe viu a luz apagada. E aí eu falei, aí nessa hora eu senti a dor, eu comecei a passar mal, eu falei, mãe, eu quebrei meu pé. Ela, como assim você quebrou o pé, menina? Tá louca? Eu falei, quebrei meu pé, eu acho que eu desmaiei no banheiro porque eu acordei dentro do banheiro deitada. Aí ela correu comigo pro quarto, ela olhou pro meu pé tava inchado, mas tipo, a gente nem... Falei, não, você não quebrou o pé, garota, tá maluca? Como é que você quebrou o pé dormindo? Eu conto essa história até hoje, que eu quebrei o pé dormindo. E eu ainda passei um dia inteiro andando com esse pé, que eu fui pro curso no outro dia. Minha mãe botou uma faixa ali com a tala de mentruz no meu pé e amarrou um all-star de cano alto e falou, vai, filha, vai, porque você não quebrou o pé com isso em cima nenhuma. E eu andei do centro de Suzano ali com o pé quebrado. No outro dia, quando eu cheguei em casa, meu pé tava preto, né? Aí no outro dia meu pai me levou pro hospital e chegou lá, o médico falou, aqui, tá rachado o seu osso, lógico que tá quebrado. Quando eu mostrei pro meu pai falou, tá rachado nada. Eu mostrei ele, eita. Só foi o eita. Mas até hoje, assim, eu acho que tem mais situações que, tipo, eu simplesmente sumi. Tem uma, acabei de lembrar de uma, assim, que eu falo que, tipo, eu cheguei a ver minha vida passada, mas eu parando pra pensar agora, eu acho que eu não fui pra minha vida passada. Um dia, minha mãe tinha oficina de costura em casa e tal, e na época eu não trabalhava, então eu ajudava ela em algumas situações. E aí eu tinha que ficar sentada na máquina, eu detestava aquilo, porque minhas costas doíam pra fazer aquilo. E às vezes eu metia o migué na minha mãe, falava, mãe, eu vou levantar e vou ali no banheiro e já volto. E eu sentava no chão do banheiro e ficava lá descansando pra não ter que voltar pra máquina. Nesse dia, eu tava, tipo assim, muito aérea. Eu andava, parecia que eu tava pisando em nuvem. Eu não tava nesse plano normal, eu tava em outro plano. Parecia que eu tinha fumado umas maconhas, gente, mas não tinha, tá? E eu fui pro banheiro e sentei no banheiro e eu não sei, eu não apaguei, eu não dormi, mas eu não tava ali. Isso é fato, eu não estava ali, meu corpo ficou ali, mas eu não estava. E eu comecei a ver assim uma cena que até hoje eu sempre bati na tecla de que eu vi assim alguma vida passada minha. Que eu tava no meio do mato, e eu tava com uma outra pessoa, e essa pessoa falava comigo, e a gente tava feliz e tal, e de repente a gente tava não era um castelo, mas era um lugar muito grande, e tava tendo uma festa, e a gente tava dançando nessa festa, e alguém de algum lugar daquela festa que tava lotado, chegou e foi enfiar a faca nessa pessoa, e enfiou a faca em mim. Embaixo da minha costela do lado direito. E nisso eu morri ali na festa, todo mundo entrando em desespero e tal.
E nessa hora eu acordei e tava dentro do banheiro. Minha mãe falou que eu, fiquei muito tempo dentro do banheiro. Uma questão, assim, quase 1 hora. Ela achou que eu tava passando mal, que eu tava com dor de barriga. Ela falou, você tá bem? Porque você ficou quase 1 hora no banheiro. Mas pra mim, aquilo ali foram coisas de, 15 minutos no máximo, 20 minutos. E eu tenho essa coisa na minha cabeça, assim, muito clara. Até hoje eu tento sentar no chão do banheiro e voltar para aquilo, mas eu não consigo mais. Porque, apesar de ter sido bizarro, foi uma sensação gostosa. Mas depois disso, eu nunca mais consegui menos voltar. Quando te mataram, né? É menos quando me mataram, mas eu queria entender por que estavam tentando matar a pessoa que estava comigo, gente. Era uma pessoa tão bonita. Não deveria matar. Mas enfim. Queria saber se ele morreu depois, se ele sentiu minha falta, mas não sei, né? Vai saber. Ai, graças a Deus, nunca vivi essas coisas, não. Acho que eu não tô preparada. Mas então, se parar pra pensar, se for realmente assim, da forma como eu vivi ali, você vai acordar, você não vai nem se tocar o que aconteceu com você. Depois de um tempo que você para e pensa, que nem pra mim, foi como se eu tivesse tido uma regressão naquele momento. Eu nunca tinha parado pra pensar, que nem eu parei essa semana. Do tipo, mano, eu fui pra um outro mundo, será? Será que eu realmente vi alguma coisa que aconteceu comigo numa vida passada? Ou será que eu fui parar num outro mundo e não percebi? Será que você sonhou? Não, porque eu tava acordada. Do jeito que eu tô sentada aqui pra vocês, eu tava sentada no chão do banheiro. E do jeito que eu coisei, eu tava ali. Eu não cheguei nem a piscar, eu tava olhando pra frente, assim. Eu lembro claramente, quando eu voltei, eu tava olhando pro chão do jeito que eu fui. Então, assim... sonambulismo também, né? Tem várias explicações aí. Eu prefiro acreditar que pode ter sido um sonambulismo. Ah, tá. Se é o arquivo X ao contrário. Eu quero acreditar. Mas eu quero acreditar que foi outra coisa. Eu quero acreditar em algo mais palpável. Pode ser uma coisa que não seja tão palpável também, mas não precisa também ser uma coisa de terror. Pode ser só que você conseguiu visualizar uma versão sua do multiverso. Sim. Não. Nesse a gente estava falando ontem, inclusive. A gente estava falando ontem, assim, né? Tá por conta da questão da pandemia e falando como as pessoas hoje... Pensou, você morrer de uma doença que está se espalhando, que tem um monte de gente que mal pode fazer o seu velório e tal. A gente estava falando a respeito disso. E nós estávamos comentando do que você acha que você vai morrer, né? Assim, eu tenho uma sensação, assim. Eu tenho uma sensação, eu acho que eu já fui avisada em relação a isso, como que vai ser. E um amigo estava comentando isso também, falou a respeito dessa sensação, né? Talvez determinados assuntos que a gente viva nesse momento desse universo paralelo venha a ser um aviso, sei lá, porque tem determinadas coisas futuras que a gente não tem como adivinhar, né? Não tem como saber, sei lá. Mas talvez nesse momento que você adentre aí nesse universo paralelo, você tem como uma percepção mais aguçada do que pode te acontecer futuramente também. Era essa percepção que eu tinha também, essa percepção que eu tinha desse universo paralelo, né? De uma vivência que talvez futuramente venha a ocorrer, não dessa que eu conheci agora do Sete Além. Sim. Então, que nem esse caso que eu contei, muito tempo eu na verdade, assim, eu tô usando como base aqui pro que a gente tá falando, mas eu acho que até hoje eu ainda acredito que, eu voltei, fiz, uma regressão automática ali. Porque essa situação que eu falei que aconteceu da pessoa chegar e enfiar uma faca em mim naquela situação ali, debaixo de uma costela minha, eu tenho uma marca de nascença nesse mesmo lugar. E que durante muito tempo essa marca de nascença me incomodou. E depois daquele dia, eu falei, mano... Eu voltei, na vida passada, em alguma situação que já tinha acontecido comigo. Algum motivo específico? Não sei, até hoje ainda não sei. Porque, assim, eu acredito que tudo que acontece na vida tem um motivo. Você vai saber ali na hora, ou você vai saber, sei lá, e a sua resposta só vai vir pra você daqui 20 anos, quando você começar a juntar as peças do que aconteceu. Muitas provas disso na minha vida comprovam essa minha teoria. Mas
Eu não sei, eu acho assim que essa questão de um mundo paralelo eu também via de uma outra forma, mas eu nunca tinha colocado assim. Porque nas características que são colocadas aqui pra gente do Sete Além, né, em específico, fora esse caso que o Valdir vai contar pra gente daqui a pouco do rapaz lá de Portugal, ele lembra muito com Umbral. Ele lembra muito com a parte em que a galera tá, tipo, lá vagando, esperando o momento dela de ir pro outro lado, né? Sim. E parando para pensar com as teorias que tem, com relatos que a gente tem aqui que a gente vai contar, tem gente que já foi para lá e encontrou com pessoas que, tipo, gente, sai daqui, vai embora, que não é seu lugar. Mas tem outros relatos que, tipo, são relatos violentos, do bicho pular na pessoa e agarrar o pescoço dela e ela sentir aquilo e no outro dia ela acordar marcada. E aí vem aquela questão do você passa muito tempo ali no umbral, né, por causa das coisas que você fez, você acaba se tornando um espírito ruim, né? Você vai, tipo, ficando, você acaba se tornando uma coisa ruim e agressiva. E isso até mesmo vamos colocar para espíritos que ficam vagando na Terra. Se você não encontra ali o seu caminho para a luz, você vai ficar vagando, vai ficar sugando energia, isso vai te transformar num espírito ruim, num ponto que, tipo, para você sair dali depois, não tem como. Então, se a gente começa a comparar, fazer análise desses mundos, né, basicamente tudo uma coisa só que são colocadas com outros nomes, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Conta aí, Valdir, a história pra gente do rapaz lá de Portugal. Antes até de eu contar essa história do rapaz aí, você falou aí do umbral. Tem algum tempo já que eu faço essa comparação. Não sei o quanto vocês são familiarizadas com mitologia grega, mas na mitologia grega tem a questão lá do mundo inferior, né? Que é para onde vão os mortos depois da morte, só os grandes heróis ou as pessoas que tenham sido muito boas durante sua vida que vão para os Campos Elíseos. Só que lá dentro do mundo inferior, um dos lugares específicos ali do mundo inferior são os Campos de Asfódelos, que é um lugar que a descrição que a mitologia traz pra gente também é muito parecido com o Umbral. E que é um lugar meio que, tipo assim, a pessoa que vai pra lá não tá ali pra sofrer exatamente, mas porque ela fez coisas boas durante a vida dela, só que ela também fez coisas que não são tão boas. Então, como ela tá meio que no meio da balança, não dá pra ela ir pros Campos Elíseos, mas ela também não merece exatamente um castigo, então ela fica ali. Mas se ela passar tempo demais ali também, ela também começa a não ser tão legal para o espírito dela. Então é muito louco o quanto você vê culturas diferentes realmente falando praticamente da mesma coisa, só que de formas um pouquinho diferentes. Sim. Se eu não me engano, na cultura japonesa tem algo parecido. Eu não consigo me lembrar muito bem, mas eu lembro das nossas épocas de animes, de mangás, de ter visto algo parecido dentro da cultura japonesa. Algo que é legal pra gente até pesquisar depois para trazer aí com algumas histórias da cultura das lendas japonesas. Mas realmente, eu não tenho muito conhecimento em mitologia grega, minha parte é mais pra nórdica, assim, tipo, eu estudo daquele outro lado, a grega tá no sentido contrário. Talvez esse seja a história que eu encontrei mais diferente sobre o Sete Além, que na verdade, é um brasileiro. Só que ele conta que durante a infância dele ele morou muito tempo em Portugal. E lá em Portugal, uma rua específica, ele conta que o pai dele tinha uma amante e que, meio que para despistar a mãe, o pai dele levava ele para essa rua para brincar com as crianças ali. E enquanto o menino ficava lá brincando com as crianças da rua, ele ia encontrar a amante dele. Só que lá na rua, esse menino, conversando com as outras crianças falavam muito de um lugar onde elas iam para brincar e elas sempre repetiam que era Sete Além. Só que ele mesmo nunca tinha ido. E em um determinado momento,
parece que a mãe dele descobriu sobre essa amante do pai, e aí, para que aparentemente, para que não houvesse uma briga ali entre os dois e tal, enquanto o pai visitava a amante, um pouco antes ele levava tanto o menino como a mãe para um lugar onde eles encontravam um homem que ele descreve como parecido até com o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Não sei qual que seria a relação. E que esse homem, ele levava eles até uma porta, e quando chegava na porta, o pai dele pagava o homem, e aí ele abria a porta e guiava o menino e a mãe dele lá para dentro, onde eles chegavam num jardim, num parque, uma coisa assim, e lá eles passavam a tarde inteira com o menino brincando, a mãe colhendo flor, colhendo frutas e tal. E sempre que eles entravam, o homem olhava para eles e falava: bem-vindos a Sete Além. E lá ele encontrava todas as crianças que ele também brincava lá naquela rua que ele ia. Só que aí o pai dele, ele ficava meio que fora. Ele não entrava sempre. Dava um determinado horário, o homem que abria a porta voltava para buscar todo mundo, e todo mundo tinha que sair quando ele voltava. Ele disse que ninguém sabe o que acontecia depois que eles saíam e fechava a porta. Só que em algumas vezes, quando esse homem voltava para buscar eles, o pai dele também ia junto, e escondido ele pegava algumas coisas de lá para levar para fora. E a única vez que o cara relata de ter tido uma experiência, entre aspas, ruim ali dentro, foi uma vez em que o homem que abria a porta viu o pai dele pegando algumas coisas de lá para levar para fora. E aí eles tiveram uma discussão que teria sido bem feia, e dali para frente nunca mais eles puderam entrar, mesmo pagando. E muitos anos depois, esse cara já adulto, ele fala que ele escutou uma conversa do pai dele com o tio dele, de que na verdade ele nunca teve uma amante, que a ideia ali de eles irem para aquele lugar ali e tal era intencional, para eles encontrarem Sete Além e o pai dele conseguir coletar provas de que o lugar existia. Só que, com exceção ali da tal da briga, esse negócio de trazer coisa de Sete Além para o nosso mundo e tal, é o relato mais diferente, porque ele relata que é um lugar legal, é um lugar bonito, um lugar gostoso de você estar, um lugar ensolarado. Ele fala que é bastante diferente do nosso mundo, que tem coisas lá, frutas, animais, são completamente diferentes do que a gente tem aqui, que não seria possível de ter aqui, mas nada que seja agressivo. Quase, sei lá, o Jardim do Rei das Fadas. E aí, quando eu vi esse relato dele, eu comecei a pensar: a maioria dos relatos que a gente tem sobre Sete Além se passam no Brasil. E todos eles relatando de que é um lugar feio, de que é um lugar hostil, de que as pessoas não gostam de você ali dentro. Exatamente esse que é fora do Brasil, mesmo tendo o mesmo nome, relata de que é um lugar legal. O único outro relato, a única outra história que a gente tem de que Sete Além poderia ser um lugar legal para se visitar, é exatamente a história do tambor, de quando a criança podia ser recompensada e que a gente não sabe para onde ela ia, que também podia ser castigada, que também ia para Sete Além, mas que também era um lugar que não era muito legal. Aí eu comecei a pensar: será que Sete Além, como ele seria, né, teoricamente um universo paralelo, ele não tem extensão por todo o nosso planeta, e que em lugares diferentes ele se mostra de formas diferentes? Afinal, o Brasil mesmo é muito diferente de Portugal. Sim. Mas aí eu volto para minha teoria da questão, por exemplo, dos relatos, a maioria dos relatos que nós temos aqui, ser tipo, sei lá, o umbral, ser o outro lado, o lado ruim, onde as coisas ficam vagando, né? E esse específico ser o lado bom da coisa, ser tipo a porta de entrada para uma outra vida boa. Porque assim, ele foi com uma criança, e nenhum dos relatos que a gente encontrou é de uma criança. Nenhum dos relatos que foram contados para nós é de uma criança. A criança é um ser puro. Então, numa dessa, ele conseguiu abrir a porta realmente para um mundo
pro outro lado, pro outro lado bom, vamos chamar assim, pro mundo invertido bom da história, porque ele tava com uma criança, né? Que teoricamente ali é um ser puro, um ser inocente. E só por isso ele conseguia entrar ali. Mas se você pega todos os relatos que nós temos aqui que falam do Sete Além, são adolescentes, são pessoas mais velhas, que já têm aí uma história de vida, que já têm coisas, já cometeram coisas na vida durante o decorrer da vida, e talvez isso leve elas para um lado ruim da coisa. Ou elas realmente já ficam esperando algo ruim e isso leva elas para lá, né? Porque é a questão do força-pensamento que eu falei lá no começo. Se você joga uma ideia num grupo de que aquela coisa é ruim, todo mundo vai pensar que aquela coisa é ruim, todo mundo vai pensar que aquela coisa é ruim, e ela vai se tornar uma coisa ruim, que foi o caso do Slenderman, que a gente pode até tratar num outro programa aqui. Só que o negócio tomou proporções tão gigantes, né, que nem no caso do Slenderman, que realmente as crianças estavam desaparecendo, as crianças estavam ali, não sei se chegavam a morrer, mas estavam sumindo, porque essa era a história, que o bicho pegava as crianças ali que faziam coisas erradas e tal, que eles transformaram as mesmas pessoas que criaram essa força-pensamento do Slenderman ser algo verdadeiro, que fazia isso, transformaram o Slenderman numa outra coisa, numa coisa boa, que na verdade era um ser, né, que cuida das crianças que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violência. E a história virou, né, virou outra coisa. Então é a coisa do força-pensamento. Eu vou falar que o Sete Além é um lugar ruim, que só tem bicho ruim, que tem os bichos de olho preto, todo mundo vai ver isso. Se eu chegar e jogar uma outra história, não, Sete Além é um lugar legal, é um lugar florido, é tipo o paraíso, vamos chamar dessa forma, e as pessoas começarem a enxergar desse jeito, ele vai ser assim. Só que o problema é que as pessoas hoje em dia, elas não gostam disso, vamos falar a verdade, elas não querem, elas querem terror, elas querem ver coisas ruins, ainda mais adolescente, ainda mais jovem. A gente foi adolescente, a gente sabe aquelas cagadas que a gente fazia na vida. Quem aí nunca brincou do jogo do compasso na escola, né? Mexeu com os trem ruim. Brincadeira do copo, ver colega passando mal, convulsionar. Nossa, isso aí vai ficar até para outra história, mas numa brincadeira do compasso na escola, o bicho baixou lá e tinha um menino com a gente que não acreditava, tipo, você tá mexendo no compasso. E era eu que tava segurando o compasso, você tá mexendo. Aí o bicho escreveu lá pra ele e falou assim: eu vou te dar uma prova, conta daqui a 7 dias. Daqui 7 dias, tipo, foi na terça-feira seguinte, ele chegou na escola todo estrupiado, porque ele pegava a rabeira. E 7 dias certinho, ele caiu da rabeira de um caminhão e arrebentou os 2 joelhos inteiros. Ele chegou na escola todo fodido. Ele chegou com o olho desse tamanho pra mim. Puta que pariu, Bruna, o que você fez? Eu tô toda arrebentada. Eu falei, eu não fiz nada, meu filho. Você que foi mexer que não devia. E ele ficou todo lascado lá, com o joelho ferrado. Mas louco. Tá, mexe com quem tá quieto. Você ficar cutucando, falando, o lugar é ruim, o lugar vai ser ruim, todo mundo vai pensar que vai ser ruim e todo mundo que ficar com isso na cabeça vai ir pra lá. Um ponto importante que eu achei dessa história toda aí do Sete Além, que eu até esqueci de comentar, é o fato das pessoas terem olhos negros. E tem muita criança em alguns dos relatos, eu ouço falar que tem tipo muita criança de olhos negros. E aí já vai elencar, já vai ali estar relacionado com uma outra lenda, que são as Black Eyed Childs, que são as crianças dos olhos negros, né? Que é uma história dos Estados Unidos, se eu não me engano, depois a gente pode até ver isso, que são na noite de Halloween, não sei se é necessariamente na noite de Halloween, tá, gente? Mas é essa a história. São crianças super, super, super brancas, de cabelos super, super loiros, e que têm olhos negros, e que elas batem na casa das pessoas, e que de forma nenhuma você atende essas crianças, pelo amor de Deus, tá, gente? Não atende. Porque elas dizem que estão ali pra te levar para outro mundo. Então, meio que, vamos colocar que as histórias estão começando a se misturar ali, né? Porque a gente vai ter criança de olhos negros que vão te buscar e você chega lá do outro lado, tem criança de olhos negros também. Mas, enfim.
senhor, Bruna? O senhor que todos que todo mundo vê? Então, vamos usar o simbolismo aí. Vai uma pessoa de letras que teve simbolismo na vida, na faculdade. Eu não sei, talvez ele fosse, sei lá, a luz para você sair daquele lugar, a chave para você sair daquele lugar. Porque são pessoas que vão para esse lugar que não deveriam estar ali de alguma forma, né? E aí aparece esse senhor que chama ela. Geralmente esse senhor tá escondido em algum cômodo ou em algum lugar diferente que não é no meio daquele povo estranho e te chama. Eu falei, ei, você não é aqui, você não deveria estar aqui. E a pessoa fica toda confusa e aí ele mostra pra pessoa a saída, né? Que nem tem o caso da menina que eu vou contar aqui daqui a pouco. Aliás, essa não vai ficar por daqui a pouco não, hein, gente? Essa daqui vai lá pros extras, escutem os nossos extras aí. Que ele tava no banheiro e ela não tava entendendo nada e ele chamando ela. E aí ele falou, não, você não tem que estar aqui não é seu lugar, vai pra debaixo do chuveiro que o chuveiro vai te levar de volta. E ela falou que entrou, ele enfiou ela debaixo do chuveiro, ela morrendo de medo, saiu uma água super amarela e foi quando ela acordou, mas eu vou contar com mais detalhes daqui a pouco. O outro caso é o caso do senhor que encontrou a menininha e liga pra mãe da menininha ir buscar ela, só que a menina tá do lado dela, vou contar essa história também. Então são sempre senhores ali, né? Eu acho que só tem um caso que eu vi que a pessoa provocou a situação, ela não foi pra lá sem querer, até sumiu a palavra que eu queria falar agora, que são todos os outros casos, né, que as pessoas vão sem saber como chegaram lá. Essa não, essa ela provocou, ela pegou um ritual, sabe-se lá Deus de onde, e provocou isso e foi parar do outro lado. E aí ela encontrou seres que viraram pra ela e falaram, aqui não é seu lugar, volta de onde você veio. Mas não era um senhor, no caso já era uma mulher e 2 crianças, até onde eu me lembro, eram uma mulher e 2 crianças, e sempre eles descrevem como pessoas altas, brancas e de olhos negros, é sempre dessa forma, né? Nunca muda. A única coisa que eu achei de diferente é que às vezes seriam pessoas com olhos amarelados, mas realmente sempre pessoas altas e muito brancas. Sim. Vou contar esse caso da criança aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Esse aqui também é um caso que viralizou. É um relato que viralizou lá na mesma época do Orkut. É um dos mais famosos também. Que é o relato da menina, da criança que visitou o Sete Além. Um dos relatos que chamaram bastante atenção foi o relato de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido a sua filha em Sete Além. Aparentemente estava tudo normal. Antônia estava em sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria num certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou o homem. Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa. Como assim? E o homem respondeu, eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camisa verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher então começou a gritar com o rapaz no telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois a sua filha estava lá com ela e até então não tinha acontecido nada demais. Por este motivo, Antônia acreditou que tudo aquilo não se passava de um trote. Então, ela falou que iria ligar para a polícia e nesse momento a ligação caiu. No dia seguinte, a filha da Antônia foi passear com seu pai e quando ela voltou, ela estava muito assustada e vestia uma camiseta verde. A filha que voltou assustada contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com o pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar. Até que, segundo ela, um homem que possuía olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia então começou a achar que a sua filha estava maluca contando aquela história, mas a menina jurou de pé junto que tudo aquilo era verdade. Inclusive, ela falou que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, avisando de que ela estaria lá, perdida naquele lugar. Tudo isso teria durado algumas horas. Isso, aqui na nossa realidade,
pois, segundo a menina, ela teria ficado perdida em Sete Além por aproximadamente 7 dias com aquele homem, e para sair de lá, esse homem teria levado a menina até uma escadaria a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente, e assim ele teria levado a menina de volta para casa. Então essa é a história da criança aí que ficou desaparecida, e do outro lado esse senhor tentou entrar em contato com a mãe, avisando, mas para vocês entenderem a questão do tempo, né? Enquanto lá se passava 7 dias, aqui eram algumas horas, e era tão adiantado que ele ligou e a menina ainda estava em casa, a menina não tinha nem saído. Então a gente tem essa questão aí do tempo, né? Que chega a ser bem estranha também. E essa questão dos olhos amarelos que eu não tinha me atentado, né? Que o senhor, na verdade, que aparece nas histórias, ele tem olhos amarelos. Então não sei, talvez fosse algo diferente. A luz, vamos colocar assim, né? Olhos amarelos à luz, que até então não tinha pensado nisso. Aí tem um outro caso que eu vou ler daqui a pouco, que é a da Amanda, lá do grupo do Facebook, me autorizou. Obrigada, Amanda, por ter autorizado esse relato pra gente, em que foi a situação que foi provocado ali, né? A questão do elevador e tal. Tem nos comentários desse relato, tem o passo a passo, mas a gente não é besta de dar o roteiro, né, da arma aí com a criança. A gente não vai. Se você tá escutando esse episódio achando que a gente vai te ensinar como chegar lá, você caiu do cavalo, coleguinha. Pode desligar aqui, porque não vai ter isso, tá? E aí eu vou contar o relato da Amanda aqui, então, para vocês verem. Bom, ela postou esse relato lá no grupo à noite, tá? E foi bem assim. Boa noite a todos. Vocês acreditam em Sete Além? Depois de um comentário de um colega aqui, resolvi postar as minhas experiências incomuns pelas quais eu já passei. Eu passei por uma situação quando isso realmente me assustou. Segue o meu relato. Eu tive uma experiência recente super estranha. Eu marquei um dentista indicado por uma pessoa da família, e quando cheguei, o prédio era bem do jeito que eu detesto. Todo em mármore, preto e azulejos escuros. Para vocês terem uma ideia, ao redor do elevador era tudo mármore preto. Enfim, em meio à penumbra, eu acabei subindo para o andar do médico. Quem me conhece sabe que eu detesto lugares como esse, pois geralmente possuem uma energia bem pesada. Na saída do consultório, me bateu uma sensação muito estranha. Eu fui pegar o elevador, mas algo me dizia que eu deveria pegar o mesmo, o que eu havia subido. O problema é que tinham 4 elevadores e eu não lembrava qual tinha sido. Mas acabei pegando um qualquer. Na hora que eu fui entrar no elevador, saiu uma mulher quase correndo de lá de dentro, e eu gelei de susto. Eu entrei e apertei para ir ao térreo, mas o elevador começou a subir para o 18º andar. E os botões do 15, 22 e 19 estavam apertados, mas eu não havia apertado nenhum deles. Quando eu entrei, não havia nenhum botão apertado. Eu apertei o térreo e os outros acenderam. Nessa hora, estava morta de medo, porque lembrei de uma moça falando que um dos métodos para ir a Sete Além, que era usando um elevador. Comecei a pedir muito para ir embora e para casa. O elevador começou a subir e descer. De repente, ele parou no 20º andar. Nisso, entrou um moço, com o qual fiquei conversando, e falei que aquele prédio me dava arrepios, e ele, rindo, falou que com o tempo se acostumava. Ele também perguntou se eu iria ficar por lá e se iria para outro andar ou embora, o que eu achei estranho, mas achei que ele queria fazer a gentileza de apertar o andar que eu fosse descer, embora isso não fizesse sentido, já que eu estava do lado dos botões. Eu disse que tudo que eu mais queria era ir embora, e ele riu novamente. Quando o elevador chegou ao térreo, nós saímos ainda conversando. Eu parei um segundo para olhar para os meus sapatos, pois tinha saído sem querer com os protetores para sapato. Quando olhei para frente, nem sinal do homem, nem mais na frente, nem do lado de fora, nada. Foi coisa de um segundinho. Eu olhei para o sapato e ele havia sumido. Enfim,
Depois de tudo isso, eu apenas fui para casa sem olhar para trás. Me senti estranha por algumas horas, mas no fim deu tudo certo e eu continuo nesse plano. Eu vou começar pedindo desculpa que eu me confundi com o relato aqui. O relato que eu havia lido do elevador, lá dos passos, não é esse, mas eu vou contar para vocês daqui a pouco. Esse relato da Amanda aqui ele é meio... não é pesado, mas me deixou meio cagado ali. Já não gosto de elevador. E aí acontece uns negócios desse, eu entro no elevador, eu perco o ar. Eu já entro segurando nas paredes e pedindo pro negócio já descer ou parar logo para eu poder sair dele, porque eu já não gosto. Eu não tenho nenhum problema específico assim com o elevador. Mas, cara, acho que não precisava nem ter nada sobrenatural, nada de outro universo. Só o fato de ele ficar subindo e descendo sem você conseguir ter controle do que tá acontecendo, tá louco. Nossa. Já não vai, né? Nossa. Não, meu Deus. Não, tem alguns prédios antigos que são extremamente sinistros, né? Eu fui para uma kitnet em Santos, dos avós de um amigo meu. Eu lembro que o elevador era muito sinistro. Além de ser antigo, ele ficava uma beirada, assim, sempre errada no andar, sabe? Misericórdia, você é doido. E aí tinha um corredorzão pra você ir. Era bem sinistro. Tem uns elevadores que dão medo. Eu uso elevador. Eu detesto subir escada. Eu não sei. Eu entro em elevador, eu já sinto uma coisa pesada saindo dele. Eu não sei explicar. Eu me sinto mal dentro dele. Não sei se chega a ser... fobia de lugar fechado, mas eu sinto, não sei explicar, gente, é muito esquisito. Eu nunca gostei de elevador. E depois que eu passei muito mal dentro de uma câmera de ressonância, é aí que eu não entro em elevador, mas nem a pau. Assim, eu entro porque tem que entrar, mas eu já entro de olho fechado e saio de olho fechado. Eu sou muito cagona com elevador. Mas enfim, esse relato da Amanda aqui, ela meio que, tipo, ela já tava no negócio, né? Dá muito a entender que ela já tava ali perambulando o sete além ali, né? O segundo plano. Porque o cara entra e, tipo, já sabendo que ele tá ali e que ela não deveria estar ali. E quando ela fala que ela quer ir embora, ele ainda ri dela e depois ele some, porque ele leva ela. É muito aquela coisa de te levei pro outro lado e agora eu somo, te devolvi pro seu mundo e agora eu vou embora. Tanto que ela não descreve ele como uma pessoa de olhos escuros, ela descreve ele como uma pessoa comum, né? O outro relato de elevador que eu tinha lido era assim, a criança, aí era uma criança, ela estava no prédio dela e ela viu em algum lugar da internet, porque a internet, né, gente, é muito boa, mas também é muito ruim, o tutorial de como chegar nesse lugar. E criança, vocês sabem como é, né? E aí ele fala que você tem que entrar no elevador e seguir uns passos lá, e você não pode deixar nada interferir nesses passos. Eu só sei que você tem que ir no andar, depois ir no outro, depois ir no outro, depois ir no outro e assim por diante. Tem tipo todo um rolê ali. E aí ela fala que na primeira tentativa dela, ela não conseguia, porque não é porteiro que fala. Como é que é o nome do cara que toma conta do elevador? Tem um nome. Assessor do quê? Eu acho que é o assessor. Ele não deixava, tipo, ela começava a mexer, ele parava e ela tinha que descer, e ela tomava bronca e tal. E aí teve um dia que ela simplesmente foi com cara e coragem e conseguiu fazer o rolê. Ela disse que você vai chegar num determinado andar ali, quando você toca ele, que vai entrar uma mulher dentro do elevador com você. Essa mulher, ela vai estar vestida toda suja, como se fosse uma mendiga. Ela tem cabelos longos, ela vai entrar no seu elevador e você não deve nem conversar com ela e nem olhar para ela, né? E a menina fala que em determinado andar, realmente essa mulher entrou e foi para trás dela e ela não olhou e ela não falou com a mulher e o elevador continuou descendo. Quando o elevador desceu, ele abriu a porta, ela estava num lugar bem parecido, como se fosse o hall ali do prédio. E de acordo com o que ela leu, né, ela tem que seguir em frente olhando para uma cruz amarela. Tem uma cruz amarela no fim do túnel, ela tem que seguir aquela cruz. Ela não pode dispersar dela, ela tem que ir olhando para ela, como se fosse a bússola, né?
Mas deixa muito claro também que não pode se afastar muito do elevador, porque senão você não consegue voltar. E ela disse que quando ela saiu do elevador, a mulher lá atrás já virou pra ela e falou: ei, você tá indo aonde? Onde você vai? Você não pode sair do elevador. Ela fingiu que não ouviu e continuou andando. E aí, uns passos à frente, chegou essa mulher, não essa mulher, uma outra mulher, né? Com 2 crianças, e virou pra ela e falou assim: você não pertence a Sete Além, você não é de Sete Além. E ela ficou olhando, tipo, não falou nada. A mulher falou assim: você não é daqui, você precisa ir embora agora. Volta para aquele elevador imediatamente e vai, antes que eles te vejam. E ela voltou pro elevador, ela fez os mesmos passos, porque para você voltar você tem que fazer os mesmos passos, e ela conseguiu sair dali. E tem um outro relato que conta, eu não lembro quem foi que me mandou esse relato também, que ele fala que ele foi parar ali com os amigos, né, e ele se perdeu dos amigos, de repente começou um tumulto. Esse relato me veio realmente do Silent Hill na cabeça, porque ele fala que ele chega na porta de uma igreja abandonada, que tá um tumulto de gente, chega um senhor, vira pra ele e fala: você tem que sair daqui imediatamente, porque vai acontecer um expurgo agora. Tipo, expurgo, pra quem não sabe, é matança, tá, gente? E aí ele fala que aparece um bicho gigante e as pessoas começam a correr, e o senhor olha pra ele e fala: corre pra lá. E ele corre pra lá, e aí quando ele acorda, ele já tá no mundo real novamente. Mas é sempre um senhor, é sempre uma pessoa comum que tira essas pessoas desses lugares. Fora o caso dessa menina que provocou o elevador ali, né? Enfim, gente, essa é a história de Sete Além aí e dos outros mundos. E aí, gente, o que vocês têm a falar sobre esses relatos? Cara, fiquei até arrepiado com esse último da menina que provocou, viu? Velho, você é louco. Porque, cara, é muito você brincar com a força que você não entende e quase dar uma bosta. Porque quando a mulher fala pra ela que, tipo, ela tem que sair dali antes que eles vejam, tipo, dá muito a entender que se tivesse que tem alguma coisa ali que se visse ela ia fazer uma coisa muito ruim. Nossa, isso é louco. Sim. Meu Deus. É que nem falaram no podcast que eu ouvi. Os seres, né, que encontra ali não são seres que, tipo, vão te atacar, né? Eles, na verdade, eles estão tentando te proteger, eles estão tentando te tirar dali, porque eles te alertam, falando: vai embora, não fica aqui não. Aqui não é lugar pra você, você não pertence a esse lugar. O que novamente eu bato na tecla de tipo o umbral. Aquelas pessoas que estão ali já passaram para outra vida, não é um lugar bom, e elas reconhecem quando tem uma pessoa que não passou, que não desencarnou, e ela vira e fala: gente, você não é daqui, você não deveria estar morto, você deveria estar vivo lá em cima, né? E eles não querem, tipo, a gente ali, não é a questão de, tipo, eu não quero você aqui, eu não gosto de você, sabe? Mas é uma questão de, vai embora, aqui é perigoso, né? É uma questão mais de proteção do que de ataque. E aí, gente, fica aí a pergunta pra vocês, né? O que vocês acham que é o Sete Além? Eu vou mudar a pergunta que os outros lugares fazem, né? O que você acha que é o Sete Além? Porque, na verdade, as perguntas sempre são: você acredita no Sete Além? Não, a gente quer saber o que você acha que é. Nos mande aí o seu e-mail e conta pra gente. Você já foi lá? Já chegou, pelo menos ali na portinha do elevador? Como foi a sensação? Conta pra gente, porque a gente não vai não, tá? Isso é certeza. A gente vai continuar aqui, a gente vai terminar aqui daqui a pouco, vai fazer umas rezas pra dormir, pra todo mundo dormir bem. Eu vou assistir, sei lá que eu vou assistir, porque eu tô com a televisão ligada, tava passando a Annabelle e já até troquei de canal. Ai, cara. Eu tava assistindo Big Bang, de repente começou a Annabelle, falei: não é um bom sinal, mas eu vou assistir meu seriado de cavalinho daqui a pouco, pra dormir bem, sonhar com cavalinhos. Não quero sonhar com Sete Além não, gente, não faço questão, nem um pouco. E é isso, enviem aí seus e-mails, pessoal, nos contando o que vocês acham. Pode mandar lá no Instagram nosso também. Qual que é o Instagram, Valdir? É o @cãopirotocast. Manda pra gente as suas experiências. Se você ficou com medo desse episódio também, né? Eu achei que não ia ter, acabei saindo um pouco arrepiado.
Manda aí pra gente o que você sentiu ouvindo a gente falando de Sete Além. Nos conte aí, pode comentar lá nas fotinhos, vai ter fotinhos de apoio, tá? Imagens de apoio para vocês comentarem, participa lá com a gente. E pode falar sobre o que você sentiu, sobre Sete Além, o que você acha que é. Conta pra gente também se você já teve essa experiência de, sei lá, tá sentado ali e de repente na sua cabeça se passaram segundos, mas quando você se deu por si foram horas, ou ao contrário, de você tá num lugar, ter se passado horas e de repente virarem pra você e falar, não, você tá aqui tipo há 5 minutos, tá? Ou dormir, tá, gente? E parar no outro mundo. Conta pra gente qualquer coisa. Bruna, isso acontece comigo direto, ultimamente, desde o início da quarentena, porque é tanta videochamada de reunião, que às vezes a videochamada é de meia hora, parece que eu estou há 5 dias na mesma chamada. Então, essa quarentena aí me fez... Olha, compartilho. Acontecer, nossa, no Centro de Mídias do Estado, misericórdia, Senhor. Compartilho desse sentimento. Muito. Você não faz noção. Hoje quase passei por algo do tipo, mas foi cancelado. Graças às outras forças. Mas, né? Não vamos entrar em detalhes. Forças conhecidas como Doriana. Ai, Doriana às vezes é tão bom na minha vida que ele cancela essas coisas. Não gosto, mas, né, nesse caso foi bom. Então, mal gente, necessário. foi um mal necessário ali. Gente, é isso. Nos envie aí seus relatos. Se no episódio passado você ficou até o final, você viu que agora nós temos um extra no final do episódio, que é um relato seu. Nos conte a sua história que a gente vai selecionar aqui para o final do nosso programa. Lembrando que sim, nós vamos ter um episódio só de relatos de vocês, de histórias assustadoras, para fazer todo mundo se cagar de medo, mas todo o programa a gente vai colocar agora um relato no final. Então fique até o final desse episódio, fique após os créditos, até o nosso tchau, e você vai ter um relato aí bem legal relacionado ao tema de hoje. Muito obrigada. Mandem histórias bem aterrorizantes, daquela de cair o que da bunda. Aguardando para ler de dia ao som de Ivete Sangalo. É isso aí, galera. Valeu por ouvir a gente. Mandem suas histórias. Não precisa ser exatamente tanta história assustadora também. Pode ser uma história tipo a de Portugal. Pode ser de um lugar legal também. Até gosto mais. Mas é isso aí, muito obrigado. Valeu. Então é isso, meus capirotinhos. Não deixem de alimentar o seu cão piroto, porque ele tá aí do seu ladinho, atrás de você, e ele precisa de um alimento, tá? E não falem com estranhos na rua, para que eles não levem vocês a Sete Além. Tchau! E esse é o momento campirotagem do ouvinte. Aqui nós vamos ler o seu relato, a sua história de terror, para deixar todo mundo com o cu embalado a vácuo e não dormir de noite. Então vamos lá, o relato que nós temos aqui hoje é da Carmen. A Carmen nos autorizou a contar esse relato dela, que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje, que é sobre o Sete Além, onde ela teve uma experiência ali em Sete Além que não foi muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vim aqui trazer um relato. Aconteceu comigo quando eu estava no último ano do ensino médio. E isso já faz 11 anos. Mas me lembro tão nitidamente, até porque eu jamais vou esquecer. Eu só contei para o meu namorado, que tinha na época, e para minha mãe. Mas ele me pediu para esquecer isso. Bom, eu estava na escola, estudava no período da manhã, quando de repente eu senti muita dor de cabeça. Eu nunca tive enxaqueca, mas a dor estava insuportável e pedi para ir embora. Então ligaram para minha mãe e ela foi me buscar. Chegando em casa, minha mãe me disse para deitar um pouco, que assim que meu pai chegasse eu tomaria o remédio.
porque ela havia ligado para ele e pedido para ele trazer. Então eu fui para o terceiro andar da casa, onde ficavam os quartos. Quando eu entrei no meu quarto, estava uma bagunça, muita coisa espalhada na cama e eu não queria arrumar, só queria deitar. Então, só troquei de roupa. Fui para o quarto das crianças, já que eles estavam na escola. Lá havia uma beliche, então eu deitei na cama de baixo. Mas a partir daí aconteceu algo muito, mas muito estranho. Eu senti muita vontade de urinar. Então, levantei e fui para o banheiro, que ficava no mesmo corredor dos quartos. Urinei e voltei para o quarto que ficava ao lado. Então, quando cheguei no quarto, a porta estava fechada. Eu achei isso muito estranho, porque eu não havia fechado a porta. Por que eu fecharia? Assim que eu coloquei a mão na maçaneta da porta, alguma coisa ou alguém do lado de dentro do quarto segurava a maçaneta também, como se estivesse esperando eu voltar. Senti a maçaneta virar muito rápido, abrir a porta me puxando junto, porque eu segurava a maçaneta nesse momento. Mas me puxou com tanta força e foi tão rápido que não deu tempo de soltar. Foi com tanta violência que eu caí no chão do quarto, mas o quarto não era o mesmo parecido, mas estava tudo velho e fedia. Muito. Daí eu senti alguém que eu não conseguia identificar quem era sentar-se de perna aberta em cima de mim. Segurou meu pescoço tentando me enforcar e eu não conseguia gritar para chamar a minha mãe. Eu só sentia que os dedos eram longos e finos, mas parecia uma mulher, mas ela era careca e tinha a cara toda enrugada. Mas pareciam mais cicatrizes de queimaduras de 3º grau do que de rugas. Era feia e medonha, os dentes bem amarelos, os olhos normais, mas ela sorria tentando me enforcar. Eu sentia que estava ficando inconsciente, quando de repente eu estava no corredor de frente para a escada. Eu sabia que era da minha mãe, mas estava muito velho, sujo, com um cheiro muito ruim, tipo carniça. Eu desci as escadas bem devagar, com muito medo do que haveria lá, quando eu vi umas criaturas muito parecidas com o que tentou me enforcar. Desta vez eram homens. Eles rodeavam um caixão que tinha um garotinho, e eles tocavam nele enlouquecido. Eu não entendia nada e não conseguia identificar a criança. Não pude ver quem era, porque eu virei e subi correndo a escada, voltando para o andar de cima, já desesperada. Chegando no corredor, andei e abri uma porta. Quando olhei, vi uma cena muito, mas muito assustadora. A mesma que me enforcou estava esfaqueando uma senhora que parecia normal, e não uma criatura. Ela dava gargalhadas horríveis. Daí ela me viu e eu saí correndo. Escutei uma voz que fazia psiu. Fez por 3 vezes. Procurei de onde vinha a voz, e era do banheiro. Eu parei e fui bem devagar. Olhei para o banheiro, que estava podre e escuro, quando alguém puxou meu braço para dentro, fechou a porta e me disse: "O que você faz aqui? Você não pode entrar em Sete Além. Você quer morrer aqui?" Era um homem, grisalho, tinha a minha altura, e ele arregalava os olhos gritando comigo. Daí ele me colocou embaixo do chuveiro, o abriu e eu dizia: "Me ajuda, por favor", chorando muito naquela altura. E eu não entendia nada, e nunca tinha ouvido falar de Sete Além. Quando senti a água escorrer em mim, mas era uma água meio amarelada, tipo cor de ferrugem, e fedia muito. Então eu acordei no quarto da beliche, toda encharcada, com muita febre, muito e muito apavorada mesmo. Eu não sei se foi delírio ou que momento eu dormi, porque eu me lembro de querer urinar e levantar. Não sei se nessa altura eu já estava dormindo, mas muito estranho, porque eu deitei e já levantei para usar o banheiro. Não daria tempo de dormir. Será que o portal foi o banheiro? Bom, eu não sei, mas foi uma experiência muito traumática. Jamais quero voltar para Sete Além. Detalhe:
Fiquei com muito medo do meu sobrinho morrer. Ele morava com nós. Medo daquilo ser um tipo de aviso. E fiquei pensando, quem seria aquela criança naquele caixão? Ai, Gente, cara. e o que foi esse barulho de fundo? Foi os capirotos ou foi funk capiroto na rua mesmo? Porque eu não sei vocês, mas eu ouvi um não, grito. Tava desligando o negócio no meu celular. Ah, tá, você já tá assustando a gente. Não, é um barulho que faz o celular. Ele travou aqui, eu fui reiniciar. Ele é não é funk, é um barulho que faz. Nem comecei que já tô toda cagada já, gente. Vamos lá. Então, voltou. né? Eu vou ler aqui o relato do Luciano. Peraí. Tá com internet, tá bom. Ai, caramba. Pronto, cara abriu. Durante uma das noites, aí eu acordei 3 horas da manhã e falei, ai, Bruna, cara, pelo amor de Deus, não abre o olho, não abre o olho, não abre o olho, que você vai estar no outro lugar. É o que eu falei assim, alguém pergunta essa semana, eu acho que foi até o Rafa, qual que era a nossa fonte. Aí eu pensei comigo, falei, nossa fonte é tipo Google, YouTube, relatos do Facebook. Mas imagina se a gente tivesse uma porta aberta aí pro Deep Web, o tanto de coisa bizarra que a gente não ia conseguir. Porque a gente a gente tá na pontinha do iceberg ali, a gente só pega a nata do negócio, porque a podridão mesmo tá lá embaixo. Então, vou continuar daqui. Aí você corta, faz as cortagens lá. Sim. Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Instagram. O que você acha que é Sete Além?